Que bom poder contar com a sua companhia. Esse é o Saúde Companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse que é um projeto da TV Tropical com a MR Estratégia de Comunicação e ainda a Praia Filmes para levar mais saúde e qualidade de vida para todos nós. No programa de hoje você vai conhecer quais são as propriedades dos óleos essenciais. Vai ver ainda a inovação em saúde aplicada aos hospitais. E ainda como ter mais qualidade de vida no ambiente corporativo, especialmente no ambiente dos industriários. E ainda como foi a Feira Multicultural Mãos do Potengi. Tudo isso agora no Saúde e Companhia. Você sabe o que é aromaterapia? É uma prática milenar. Essa terapia constitui em óleos essenciais, que são extraídos das plantas, das folhas, sementes, frutos, caules, e isso vai nos ajudar muito no nosso dia a dia. Vai dar suporte ao nosso sistema emocional e à nossa saúde. E aí eu quero falar um pouquinho de vocês, um óleo que é importantíssimo para o nosso dia a dia. O nosso peppermint, a nossa hortelã-pimenta. Esse óleo aqui, ele vai lhe ajudar na enxaqueca, dores de cabeça, pessoas que têm obstrução, sinusite, rinite. Todos os dias você vai colocar uma gota de óleo essencial e vai inalar, inalação direta ou através de difusores. Tem outros óleos essenciais como o óleo de Jesus, que é o olíbano, aquele óleo que ele recebeu sim na manjedoura. Você encontra esse óleo lá no Louvre, um papiro já prescrito pelo médico na época da dinastia. A aromaterapia hoje está muito em alta no Brasil. Europa, Ásia, já está muito bem sedimentada. E hoje tem, sabe aonde a aromaterapia, essas práticas integrativas? No SUS. É isso mesmo, gente. Ele veio mesmo para nos ajudar e nos auxiliar no dia a dia. A lavanda é um óleo essencial que não é só para dormir, gente. Ela tem várias aplicabilidades. A lavanda é bom para quem tem bruxismo, isso mesmo, quem arranja os dentes. A lavanda é bom para queimadura, para picada de inseto. A lavanda é bom também para ansiedade. Então, essa dica é maravilhosa, não esqueça disso. Se tem bruxismo, passa aqui, nessa parte aqui. Mas por quê? Porque ela tem nutrientes que vai fazer com que aumentar o GABA, que é o neurotransmissor do relaxamento, e diminuir o cortisol, que é aquele hormôniozinho que deixa a gente muito estressado. Então, fica a dica da lavanda. Outra dica maravilhosa para melhorar muito a ansiedade e para produzir a dopamina e a serotonina são os óleos cítricos. E aí eu dou a dica do wild orange, que é a laranja selvagem, da tangerina, do lemon, que é o limão siciliano. Quando você inala esse óleo essencial, você faz com que o seu córtex pré-frontal, essa parte racional, produza dopamina e serotonina e diminua mais sim a ansiedade. Vou lhe ensinar como é que vocês devem utilizar o óleo essencial. Quando eu colocar a gotinha, vocês não vão fazer assim. Vocês vão fazer devagarinho, porque o óleo essencial, a parte química da planta, ele é muito volátil. Então, quando eu colocar a gotinha, que vocês vão ver colocando agora, uma gotinha só. Olha aqui, estou colocando de tangerina. Botei a gotinha, vou fazer isso daqui e vou, ó. Essa daqui é uma inalação direta. Quantas vezes eu posso estar utilizando essa gotinha? Eu posso estar utilizando na água, que esse óleo aqui, você pode estar ingerindo. Posso estar utilizando como inalação direta, que eu fiz agora. E posso estar utilizando no difusor. Quando colocamos no difusor, exige um pouco mais de gotas. Se eu vou colocar só a tangerina, eu vou colocar na faixa de 5 a 6 gotinhas de tangerina, ok? Para dormir. E durante o dia, eu posso colocar quantas vezes? Eu vou botar uma gotinha 3 vezes ao dia. Estou meio ansiosa, pode colocar a gotinha que não tem problema nenhum. E por quê? Como que isso funciona? Gente, a partir do momento que você inala, você vai ativar o bulbo olfativo, que vai logo ir para o centro das emoções, que é o nosso sistema límbico. E hoje, as ansiedades estão voltadas porque as doenças, toda emocional.
Então, é um aliado importantíssimo para o seu dia a dia o uso dos óleos essenciais. E qual é a diferença que as pessoas me perguntam muito também? Rosinha, o que é essência, o que é óleo essencial? O óleo essencial é 100% natural. Não tem aquelas pessoas que colocam perfume e começam a espirrar, porque lá tem um fixador e é totalmente sintético. E a essência é sintética, ela não é natural. Inovar é uma das nossas missões. E fazer inovação hoje, você tem várias formas de fazer isso. Fazer um atendimento humanizado e de qualidade é uma inovação, trazer a humanização como parte do tratamento é uma inovação, mas dentro da parte assistencial propriamente dita, a gente não pode negligenciar que a gente vem vivenciando, experimentando assim, de forma muito clara, uma ascensão da tecnologia, né? A tecnologia digital. Então nós usamos bastante a tecnologia digital. Um dos setores nossos do hospital que é muito robusto é o nosso setor de TI. Embora a TI ela não seja o nosso core business, ele é interpretado quase como um negócio paralelo dentro do hospital. Isso não é comum em área de saúde. O sistema de saúde precisa muito da TI, mas é incomum quem tem dentro do coração do seu negócio focado na assistência tem um braço de atuação. Quem faz isso muito bem é o Einstein, por exemplo. O Einstein tem um braço de TI fortíssimo. E nós tentamos seguir esse modelo. Tem coisas que são positivas que se tem que copiar. Então, a nossa TI ela é muito robusta. Então, para você ter ideia, Michele, acho que 80% de todos os nossos BIs, ou seja, de todos os nossos apps, dos nossos aplicativos internos de controle, de acompanhamento, de mensuração, são desenvolvidos internamente aqui dentro do hospital pela nossa própria equipe de colaboradores. Então, os nossos desenvolvedores, programadores, os gestores, é tudo desenvolvido aqui, aplicado por aqui. A gente tem um dispositivo chamado Azof, que ele me dá em tempo real, ele controla todos os setores do hospital. Eu sei quantos pacientes tem, aonde, o nome dos pacientes, o leito que ele está, qual o plano de saúde ou convênio, por exemplo, se ele for pelo SUS. Eu consigo acompanhar em tempo real a pressão dos clientes nas nossas portas de entrada, por exemplo, dos nossos pronto-socorros, se está tendo uma alta demanda, uma maior procura, e aí com isso eu consigo reagir de forma mais rápida, por exemplo, redimensionando a equipe, aumentando a escala de médico, aumentando a escala de enfermagem. Então, o BI é um instrumento de gestão extremamente eficaz e esse é 100% desenvolvido aqui, aprimorado aqui no hospital. A cirurgia robótica ela começou a se tornar uma realidade no mundo, na verdade ela já é, ela começou a se transformar numa realidade no país há uns 5, 7 anos e no Nordeste os grandes centros já têm, Fortaleza tem, Recife tem, agora João Pessoa acabou de receber, está instalando na verdade, e nós acreditamos que o Hospital Rio Grande vai ser o primeiro hospital do Rio Grande do Norte a colocar a cirurgia robótica, que para alguns tipos de cirurgia ela é extremamente eficaz. Por exemplo, a cirurgia de próstata, ela é uma cirurgia que na próstata ela faz diferença com relação às repercussões que o homem vem a ter depois de disfunção erétil, de incontinência urinária, que são os grandes problemas que tem. Mas também ela é muito significativa para a mulher numa área que é prevalente hoje na mulher, que é a endometriose. A endometriose tornou-se para a mulher, que são os implantes de células do endométrio, ou seja, da camada interna do útero, externamente ao útero, no intestino, da bexiga, e isso provoca dores intensas, sangramentos, problemas de aderência e obstrução intestinal. E esse tipo de cirurgia requer a delicadeza e a sutileza da cirurgia robótica. Algumas cirurgias de tórax também, principalmente as cirurgias oncológicas. Então, é um outro braço, é um outro ramo, é uma outra vida, sabe, Michele? Porque desde a forma de esterilizar, a quem mantém a enfermagem, o centro cirúrgico, essa inovação, ela requer um braço completamente diferente. Nós agora estamos na fase de captação de parceiros médicos que queiram operar aqui no hospital, porque ele só se efetiva enquanto negócio, ele só faz sentido enquanto negócio se você tiver os médicos chamados de proctors e se você tiver todos os outros médicos que vão operar com o robô aqui no hospital para ser treinados. Então nós já conseguimos parceirizar isso com os urologistas,
agora com os ginecologistas, iniciamos as conversas com os cirurgiões torácicos e se tudo isso acontecer como nós esperamos que em abril do próximo ano a primeira cirurgia robótica do Rio Grande do Norte esteja sendo feita aqui no Hospital Rio Grande. Nós somos um dos hospitais que foram escolhidos pela Novartis, que é uma empresa, para fazer o teste de uma terapia celular chamada de CAR T-Cell, como se fosse um carrinho transportador de células T, células de defesa que atacam a célula oncológica. Então essas células são retiradas do corpo, elas são bombardeadas, elas são preparadas com uma medicação específica e elas são devolvidas para o corpo. E como elas têm um tropismo, ou seja, elas têm uma predileção pela célula cancerígena, elas atacam aquela célula especificamente. Então ela é mais eficaz e ela é menos danosa ao organismo. E nós somos um dos hospitais no país e no mundo que está testando isso. Nós estamos discutindo com a Universidade do Ceará para que até dezembro desse ano nós façamos o primeiro transplante hepático do Rio Grande do Norte depois de 12 anos. Nós somos um estado pequeno, mas é um estado que tem uma vocação de doação e captação multiorgânica, mas todos os fígados nossos vão para Recife ou Fortaleza e nós não realizamos aqui no Rio Grande do Norte. E se tudo der certo, até dezembro nós retomaremos o transplante hepático. E isso tudo, Michele, aproxima muito a gente da oncologia. Então nós estamos trazendo uma ressonância nuclear magnética agora para o Hospital Rio Grande, que dentro da área de imagem era o único equipamento que nos faltava. E isso é o último passo antes da vinda dos aceleradores lineares, que são os aparelhos de radioterapia. Isso é premente e é importante porque você tem um grande prestador na área oncológica aqui no Rio Grande do Norte, que é a Liga, que é o maior, ele tem 5 aparelhos. Mas a demanda de oncologia, ela é tão gritante, Michele, que você tem turnos pela madrugada de radioterapia. Pessoas que precisam fazer de 1 da manhã às 3 da manhã, de 3 da manhã às 5 da manhã, pela quantidade de pessoas. Então, se faz necessário mais um prestador. E o Hospital Rio Grande é o único hospital privado que tem bunkers, porque é radiação mesmo, então a estrutura precisa ser embaixo do prédio, construída com uma concretagem específica. E esse prédio aqui, ele nasceu com essa estrutura pronta. Ou seja, lá em 2000, quando esse prédio foi projetado, já se previa essa possibilidade e agora nós vamos efetivar. Isso é da nossa vocação, isso é da nossa natureza, Michele. Todas essas coisas que nós estamos falando está dentro da missão do hospital. Entregar essa saúde com qualidade, essa saúde com segurança, essa saúde humanizada, mas essa saúde que inova e impacta a vida das pessoas. A primeira edição da Feira Multicultural Mãos do Potengi levou cultura, sustentabilidade e lazer para um dos cartões postais mais lindos de Natal, à margem do rio Potengi, na Cidade Alta. O evento, realizado no último fim de semana, transformou a Avenida do Contorno em um espaço vibrante, com 40 expositores de artesanato, incluindo peças em crochê, perfumaria artesanal, argila e barro sendo moldados ao vivo, além de uma praça de alimentação diversificada, apresentação cultural e uma vista privilegiada do pôr do sol. Com estrutura segura e ambiente acolhedor, a feira também contou com espaço pet-friendly, ações de adoção de animais, coleta de eletroeletrônicos para reciclagem e atividades para as crianças, como pula-pula e carrinhos. Famílias inteiras circularam pelo espaço curtindo a música, as cores e os sabores da produção local. A iniciativa é da Associação de Juventudes Construindo Sonhos em parceria com a Prefeitura do Natal e outros apoiadores e seguirá acontecendo mensalmente, sempre no segundo fim de semana do mês, aos sábados e domingos, das 4 da tarde às 8 da noite. A Feira Multicultural Mãos do Potengi promete movimentar o coração da cidade com arte, consciência ambiental e valorização das raízes potiguares. No próximo bloco,
bloco você vai ver como os industriários estão recebendo atenção, especialmente na questão da saúde mental. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Uma das questões que mais abalam o profissional é um ambiente de trabalho que não propicia uma saúde mental positiva, né? A própria saúde mental. E esse é um foco muito grande da SESI Clínica, que tem todo um trabalho sendo oferecido para promover qualidade de vida e saúde mental no ambiente de trabalho. A Bruna Fernandes, que é psicóloga aqui da SESI Clínica, né, Bruna? Pode falar para a gente um pouquinho sobre os produtos que a SESI Clínica oferece para o setor, né, para a indústria. Conta para a gente. Isso. Atualmente nós temos alguns serviços voltados especificamente para a saúde mental e outros para a qualidade de vida, né, que vão englobar outros pontos, não só a psicologia. Mas atualmente no SESI Clínica a gente tem tanto a psicoterapia quanto as avaliações psicossociais, né, voltadas para avaliações do trabalho, né, uma avaliação psicológica voltada para isso, como também nós temos 2 serviços que são ferramentas tecnológicas do portfólio do SESI, e aí quando eu falo SESI nacional mesmo, em todos os estados, que é o AST, que é a Avaliação de Saúde e Segurança do Trabalhador da Indústria, onde a gente vai falar, a gente vai avaliar, né, na verdade, sobre hábitos, como está a questão da rotina, a qualidade do sono, a percepção de produtividade, a percepção do investimento que a empresa faz em segurança no trabalho, assim como os consumos, né, de álcool, medicações, cigarro, então tudo que engloba a rotina, o dia a dia do trabalhador, ele vai, através de algumas perguntinhas, se auto-perceber nesse momento do questionário. E também o Mentes 360, que é voltado para a saúde mental, que basicamente é um inventário sobre ansiedade, depressão e estresse. Que é algo que está, assim, top 1 das preocupações, eu acho que do mundo corporativo, da indústria, enfim. O primeiro assunto discutido, acho que mundialmente, né, Bruna? Exatamente. E o Mentes, ele vem com essa força, inclusive, porque é uma ferramenta de rastreio, né, inicialmente. A gente não consegue identificar os trabalhadores, né, de acordo com as respostas, porque a gente garante essa questão tanto do sigilo, né, para eles ficarem à vontade também. Mas a gente consegue rastrear por setor, enfim, pela empresa, como que está essa qualidade de vida, né? Como que estão esses indicadores de transtornos comuns. Então, de acordo com as respostas, que são 21 perguntinhas, né? Um inventário, inclusive, que ele é internacionalmente validado, mas também nacionalmente, né? Que é o DAIS 21. Então, ele vai ter esses 3 pontos, né? Que é a ansiedade, depressão e estresse. Então, a gente consegue que o trabalhador, inclusive, ao final do questionário, veja se a saúde mental dele está boa ou não. E também ele é enviado para um outro link, né, da ferramenta, que é tipo um portal de curadoria. Então ele vai ter acesso a podcasts, vídeos, artigos sobre, né, aquele indicador. Então se eu respondo e dou mais para a ansiedade, ele vai ser direcionado para materiais de ansiedade. O que é, como que a gente pode lidar, técnicas e caminhos de pedir ajuda. Dentro da sua experiência, quais são os transtornos ou os sintomas mais observados no ambiente de trabalho na indústria? Olha, atualmente o que mais a gente reclama, assim, né, no trabalhador é a dificuldade para dormir, né, ou dormir pouco porque tem uma sobrecarga maior, então não consegue se desligar. A irritabilidade, então como afeta o sono, a gente acaba ficando um pouco mais sem muita paciência, né, como a gente fala. Então, alguém fala alguma coisa atravessada, a pessoa já responde de outra coisa, não tem aquele tempo de processar a informação e lidar melhor com aquela situação. Então, fica um pouco mais agressivo, de certa forma, né, e são pessoas que acabam se isolando mais, se afastando mais das pessoas, então as relações ficam muito comprometidas, né. E aí, biologicamente falando, as dores de cabeça frequentes, dores de estômago, algumas crises, né, de ansiedade, como
a falta de ar, né, essa agonia ali durante o dia a dia, eles descrevem isso e muitos ainda não associam a adoecimento mental. E qual é a solução? A solução sempre é se ouvir inicialmente, né, entender os sintomas, saber quando procurar ajuda, para que a gente possa realmente no dia a dia do trabalhador inserir atividades de qualidade de vida para o trabalho não engolir a vida do trabalhador. A gente passa muito mais tempo no trabalho realmente, né, mas isso não pode ser o que rege a nossa vida. A gente precisa saber impor limites, saber o que a gente consegue e o que a gente não consegue. Né? E uma coisa que até parece algo extraordinário, mas é uma coisa simples que a gente não faz, é o saber dizer não. Não consigo, não posso, não é da minha competência, eu preciso de ajuda. Né? Então, o não que a gente não dá muitas vezes, na nossa vida de uma forma geral, acaba adoecendo. Porque o trabalhador ele vai tomando, não se impõe, vai tentando resolver e quando vê, já tem muitas questões envolvidas. Mas é também, muitas vezes, o medo de ser substituído, inclusive agora com as questões da inteligência ampliada, inteligência artificial, né? Exatamente. Tem muito medo também do trabalhador, né? Aquela questão, o medo da demissão, né? Então, a gente acaba vestindo realmente essa capa de que a gente tem que dar conta de tudo e que a gente não pode demonstrar fraqueza. E até mesmo quando tem algum diagnóstico de adoecimento mental, alguns trabalhadores não apresentam isso no trabalho exatamente pelo medo da interpretação, né, de fragilidade, de não dar conta. Então fica a dica, pedir ajuda sempre. Sempre. Raiane Araújo é coordenadora de Segurança e Saúde do Trabalhador, o SESI, não é isso? Raiane, essa questão da saúde mental é algo que está muito forte, muito impregnado hoje na pauta, porque acaba afastando muitos profissionais, né, dos seus postos de trabalho. Vocês têm pesquisas sobre isso? Como é que está a atuação hoje? A Bruna estava falando sobre os 3 tipos de assistência que o SESI está dando, né? Mas como é que vocês estão monitorando a questão dos trabalhadores hoje na indústria do Rio Grande do Norte? O SESI Nacional, né, em parceria com o Ministério da Saúde, ele assinou um acordo de cooperação técnica e o Rio Grande do Norte, né, está participando sim, de uma pesquisa nacional voltada à questão da saúde dos trabalhadores. Em específico, aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos analisar 3 indústrias, né? De segmentos diferentes e de porte diferente. Então, o SESI do Rio Grande do Norte ele está muito envolvido, pensando sim na questão da saúde mental dos nossos trabalhadores. E acaba que a saúde mental ela é fundamental na questão da produtividade, do desenvolvimento profissional como um todo, né? Exatamente. Nós precisamos criar, né, nas nossas indústrias fortemente a questão da felicidade corporativa, construir ambientes de trabalho, né, que seja pensado com estratégias voltadas a um ambiente acolhedor, para que os nossos colaboradores eles trabalhem de forma mais feliz, né, evitando assim o adoecimento, o afastamento e, consequentemente, atingindo a produtividade. E aí é preciso um trabalho aí, talvez bilateral, né? Tanto na ponta com o trabalhador como com o gestor também, né? Para que o gestor entenda a forma mais adequada de fazer as colocações, de observar como cada colaborador está se colocando, né? Exatamente. E é importante a gente esclarecer que não existe um trabalhador antes da catraca, né? E um trabalhador após a entrar no seu ambiente de trabalho. Então, é por isso que agora o SESI vem fortemente nessa questão dessa análise, dessa avaliação dos ambientes, né, voltada à questão de psicossocial, para que a gente consiga cada vez mais evitar esse adoecimento. E é importante sempre trabalhar na questão da promoção e da prevenção da saúde. Hoje são quantas indústrias no Rio Grande do Norte? Tem ideia? De acordo com o Observatório da Indústria, nós temos 130 mil trabalhadores e o número de indústria é aproximadamente, eu acho, 13 mil. 13 mil indústrias. Nós temos 90% dessas indústrias são micro e pequenas empresas. É um trabalho gigante, então, para ser feito e que demanda aí uma estrutura multidisciplinar, né? Exatamente. E aqui no SESI nós temos disponível, né, tanto nas clínicas quanto nas unidades móveis, esse atendimento com a equipe multidisciplinar, que a gente tem a oportunidade de ir até a indústria realizar esse atendimento. Nossas clínicas estão preparadas
exatamente para dar o melhor apoio ao industriário, com um leque de opções na área médica, odontológica e também cumprir todo o ritual dos programas legais. Super importante hoje o acompanhamento físico e mental do nosso industriário, para que ele possa dar o seu melhor, o melhor da sua competência em prol da indústria. O ambiente precisa estar seguro e favorável. E é isso que a Federação da Indústria, através do seu braço social, o SESI, Serviço Social da Indústria, tem oferecido às indústrias. E aí também vai um pouco da sensibilização e da motivação ao industrial, no sentido de que ele entenda isso realmente como uma relação boa entre a vida pessoal e a vida profissional do trabalhador, para que ele, na sua melhor condição, possa dar realmente o melhor para a produtividade. Essa epidemia de problemas de saúde mental que está assolando os trabalhadores de todos os segmentos do setor produtivo, na indústria não é diferente. A gente tem trabalhado fortemente uma diretriz nacional para todos os departamentos regionais se posicionarem como autoridade na proteção à saúde mental do trabalhador. O SES Nacional tem liderado, junto aos departamentos regionais, uma pesquisa importante que vai dar esse panorama da saúde mental do trabalhador da indústria. E nós já temos vários produtos na nossa carteira de produtos que dão essa segurança para o trabalhador e para o empresário. Eu destaco aí entre eles os produtos que nós já temos, como atendimento de ginástica laboral, de ginástica na empresa, de massoterapia, de CPAT, né? Além dos programas legais que dão a proteção ao trabalhador. Mas nesse momento também está sendo instruído todos os departamentos regionais com produtos inovadores, né? Como o treinamento de brigada de emergência psicológica, a aplicação do Mentes, que é uma ferramenta 360 que dá todo um dashboard para o empresário nas soluções individuais e coletivas, né? E diversos outros produtos de saúde mental que vão proteger o trabalhador e a indústria, esse mal que está aí chegando muito perto da porta do industriário. E aí, me conta o que achou do programa de hoje. Lembra de interagir, de participar, mandar sua crítica, sua sugestão no @SaúdeCia na TV. Muito obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Saúde e Companhia é um projeto da MR Estratégias de Comunicação, produção Praia Filmes,